A soma de frações, qual que é o conceito? Conceito da soma de frações. As bases são iguais? Conserva. Soma apenas os numeradores. 2 mais 4. 6. 6 dividido por 3. 2. Só isso. Você já tem base para isso, hein? Você não pode esquecer, porque você vai trabalhar com uma situação, problema aí, você vai encontrar o conceito de fração, pode ser que seja adição, subtração. Você tem que entender como que resolve essa parada aí. 5 meios menos 3 meios. Adição, subtração. As bases são iguais? O que eu faço? Conservo. O que eu faço com os numeradores? Nesse caso eu vou subtrair. 5 menos 3. 2 dividido por 2. Dúvidas? Molezinha. Ficou claro? Cinco quartos vezes 3 meios. Qual que é o conceito da multiplicação de fração? Oi? Mas eu não posso multiplicar em cruz aqui, meu amigo? Ué, se eu multiplico em cruz, então eu não posso fazer isso? Quando eu multiplico em cruzes? Devido... Eu tenho uma igualdade aqui? Olha lá. Tem uma igualdade? Não. Se eu não tenho igualdade, qual que é o conceito? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 5 vezes 3 e 4 vezes 2. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 2, 8. Ficou claro? Sinalzinho de igual, amiga. A multiplicação em cruz, quando nós, geralmente quando nós formos trabalhar com a incógnita, ou seja, variável. O que é variável? A letra X, A, B, C, é você que define. Tudo bem? Isso, são as propriedades.
Na multiplicação é o pontinho, porque x é variável, incógnita. Qual que é o conceito da multiplicação de fração? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Mas prestem atenção, já coloquei isso daí proposital. Por quê? O que acontece? Antes de você multiplicar, você pode verificar se você consegue simplificar. Se você tem múltiplos nos denominadores, nas frações. Olha lá, 8 e 32, ambos são múltiplos de quantos? De 2, 4, 8. Então você pode simplificar. Antes de multiplicar, você simplifica. Por quê? Porque você vai trabalhar com os menores valores possíveis. Então, ao invés de eu começar a multiplicar direto, você verifica se dá para simplificar. O que é simplificar? São os múltiplos, ou seja, 8 e 32. Tem qual tabuada? Por isso que eu falo, o cara precisa saber a tabuada. Tem gente que está no 9º ano e não sabe tabuada. Quer ver? Não, isso aí eu vou deixar para depois. Mas, eu vou tomar a tabuada depois de cada um. Eu já falei para vocês que tomar, né? Tabuada. Espero que vocês já tenham feito tabuada de caderno, que eu pedi, não foi? E depois eu vou fazer a chamadinha. Ok? Tabuada? Valendo ponto aqui, ó. Vai ser um ponto do meu lado. Tá? Todo dia eu vou chamar 3, no máximo 5. E aí eu já vou, conforme vou falando, né? Já vai tendo a notinha, pontuação. Então fiquem atentos. Estudem a tabuada. Né? É o mínimo. Vocês precisam saber da matemática, o mínimo é a tabuada. As demais contas aí é consequência. Mas precisa saber. Então vamos lá. Então, o 8 e o 32 tem qual tabuada? 4 do 8. Então você vai simplificar. Ou seja, você vai dividir embaixo por 8 e, consequentemente, você tem que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Certo? Não posso simplificar lá em cima por 8 e embaixo por 4. Está errado. Isso daí se chama fração equivalente. Eu simplifiquei por 8 em cima e por 8 embaixo. Quantos que é 8 dividido por 8? 1. E 32 dividido por 8? 4. Aí ele aqui. 15 e 25 são múltiplos de quem? 5. Simplifico por 5. Simplifico por 5. 15 por 5 dá 3. 25 por 5? 5. Olha lá. Agora não tem mais múltiplos. Aí eu já multiplico, ó. Sai direto o valor. 3 vezes 1? 3. E 4 vezes 5? 20. Senão eu teria que multiplicar 8 vezes 15, 25 vezes 32. Eu ia trabalhar com um número grande. E depois eu ia ter que simplificar do mesmo jeito. Porque a maioria das respostas, principalmente em concurso e vestibular, ele te dá como fração irredutível. Ou até mesmo número misto. Se você não sabe o que é um número misto, você tem que saber. Em outro momento a gente verifica isso daí. Ele divide a parte inteira e sobra a parte decimal aí. Tá? Mas isso aí eu preciso colocar no papel para passar para vocês como que funciona o conceito relacionado ao número misto.
50/49 vezes 35/18. É a multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só que, antes de multiplicar, o que eu vou verificar? Se eu tenho múltiplos. 50 e 49 são múltiplos? Não. O 35 e o 18 são múltiplos? Então dá para simplificar? Não, né? Nesse caso aí não, só que é o seguinte, eu vou multiplicar esse por esse e esse por esse. O que acontece? A ordem dos fatores não altera o produto. Então é o seguinte. Olha lá. O 35 e o 49, ele tem múltiplos? 7. Então eu posso simplificar aqui por 7 e aqui por 7. Poderia vir direto aqui, ó, simplificar aqui, colocar aqui por 7 e aqui por 7. Eu posso fazer isso? Posso. Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu poderia ter feito isso daqui lá. O senhor entendeu, amigo? Que está dando risada? Entendeu ou não? Que bom, fico feliz. Vamos lá. E aí o que acontece? O 50 e o 18, eles são múltiplos de quem? 2. Então eu vou simplificar aqui por 2 e vou simplificar aqui por 2. 35 dividido por 7 dá 5. 49 dividido por 7, quantos que dá? 7. 50 por 2. 18 por 2. 9. Olha que beleza, só que agora, aqui eu tenho dois múltiplos, não tenho? Posso simplificar aqui por 5 e aqui por 5? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Não por quê? Não por quê, meu irmão? Posso, sim ou não? São múltiplos, não são? Por Deus, não está na minha mão. Exatamente, meu irmão. Toca aí. Que isso, menino, tá bagaçando, hein? Está no mesmo denominador, não pode, eu só posso simplificar numerador com denominador, né? Nesse caso, eles estão no mesmo numerador. Só que eu só posso simplificar numerador com denominador. Numerador com numerador não pode, independente se eles são múltiplos ou não. Eu não posso, então isso aqui está errado. Se eu simplificar aqui em cima, eu errei. Ficou claro para vocês o conceito da simplificação? E isso daí é aquele detalhe. O cara que entende isso daqui, ele não passa mal, porque ele trabalha com os menores valores possíveis. Aí agora você pode multiplicar esse por esse e esse por esse. O que é 25 vezes 5? 125. E 7 vezes 9? 63. Fechou. Termina aí. Ficou claro? Simples assim. Ué, não pode simplificar em cima pelo mesmo número? Não, vai no começo. A ordem dos fatores não altera o produto, meu amigo. Esse cara aqui, ambos não são múltiplos, não dá para simplificar. Nem esses dois. Aí o que acontece? Esse, ele é múltiplo desse. Eu só peguei esse carinha, mandei ele para lá, olha ele aqui. E peguei esse carinha aqui, mandei ele para lá. Mas nada impede de você já no início simplificar esse cara aqui por 7 e esse aqui por 7. Esse aqui por 5, por 2 e esse aqui por 2. Nada impede, porque você está simplificando esses dois e está simplificando esses dois. Só que aqui eu só desmembrei, para todo mundo entender. E depois multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Ficou claro, pessoal?
Podemos? Depois vou mandar lá no grupo. Depois o senhor me chama lá que eu coloco o senhor no grupo. Agora não. Ok, tudo bem? Podemos? Olha a letra que eu parei. E. F, então vamos lá. Cinco oitavos dividido por 3/4. Que é a mesma coisa que isso daqui, ó. 5 oitavos dividido por 3/4. Então você pode encontrar ele assim ou assim. Tudo bem? Qual que é o conceito de divisão de frações? Quem lembra? Divisão. Cruz? Não. Tem uma igualdade? Quanto dá aí? Façam essa divisão. Quanto dá? 6 vezes não. Vamos passar 6 vezes daí. Não pode esquecer. Não pode esquecer um trem desse. Vai chegar lá no ensino médio ano que vem, não lembra. Por quê? Porque não praticou, não estudou, levou na esportiva. Está enxergando? Sim ou não? Que bom, fico feliz. Vamos lá. Divisão de frações. Como que eu resolvo? Conservo a primeira fração. Quem que é o inverso da divisão? Multiplicação. A multiplicação. O que eu tenho que fazer com a segunda fração? Se é 3/4. Quarto 3. 4/3. Olha lá, antes de multiplicar, dá para simplificar? Não. Dá para simplificar? Não. Dá para simplificar? Sim. Esse com esse, ó. 5 e 3 não. 5 e 3 não. 8 e 4 dá? Dá. Por quantos? 4. 4. Então eu vou simplificar aqui por 4 e vou simplificar aqui por 4.
Antes de multiplicar, eu verifico se tem múltiplos. 5, 8 dividido por 4 dá 2, 4 por 4 dá 1 e aqui dá 3. 5 vezes 1 dá quantos? 5 vezes 1, 5. E 2 vezes 3? 5 sextos. Só isso. Só isso. Muito simples. Só que precisa praticar. Lembrando que a aula está gravada. Vou colocar lá no canal. Vou mandar a resolução lá no grupo. Dúvidas? Já vou lançar a G aqui. Cada um fazendo o seu. Vamos lá. A G já está no pente. Vamos lá. Aqui. Cada um fazendo o seu. Ei, bicho. Faça exercício que eu vou saber. Tá mexendo no celular. Quantos que deu? Vamos. Quantos que deu? Ainda eu acho que eu vou ter que fazer algumas modificações, né? Não dá, né, amigo? Dá pra simplificar, meu irmão? Estamos simplificando aqui. 16 e 50, eles são múltiplos de quem? Quanto que 4 vezes 2 é 6?
de visibilidade. Tem 2 pontos, tá vendo? Isso aí, meu irmão. Você vai com dó de gastar linha. Trabalhando daqui. Tem máquina para ter dó de gastar linha. Vou começar um caderno. Tá bom, bro. Senhor, vem cá, por favor. Não, tem necessidade. Fica ainda, né, amigo? Professor. Inclusive, coração é militivo. Professor. 2 pontos. A maioria copiou. Agora, só se não copiou. Bom, meu irmão. Tá certo, agora significa. Deu um tanto de significar e significa. Então vamos. Eu tô vendo você tá tentando. Você era a primeira, o inverso da divisão, o que que é? Multiplicação. Nem perna longa esse cara. Ah, eu dobrei a... Tem mais não, meu amigo. Não tem nada demais aqui. Simplifica, amigo. Dá pra simplificar, tem que simplificar. Mas qual? Aqui? Aqui eu não sou muito de quanto. Nem sei. Professor, tem nada não. Professor, já não acabou. Passa outra aí, senhor. Passa mais 3 aí. 16 é muito importante. Acabou? Ah, eu De sei. 8. 50. 8. 50 não foi. 50 de 10. Oi? Mas tem que ser múltiplo ao mesmo tempo. Então é... 5. 4. 50. Nossa, vai demorar. Aí já vou primeiro TPM de leve. Critérios de divisão. 2, 3, 4,
por 5. Nossa, sorte. Vai ficar louco por vocês. Vai olhar a árvore, já vou perder, mas daí. Vocês vão estudar, porque quando você vai simplificar, se você sabe o critério de divisibilidade, você não fica sofrendo. Estão sofrendo para descobrir o critério da divisibilidade por 2, terminou em 8, terminou em 0, 2, 0, 2, 4, 6 ou 8, é divisível por 2. Amiga, presta atenção. Terminou em 0, terminou em 2, terminou em 4, terminou em 6, terminou em 8, ele é divisível por quantos? Por 2. Olha aí. Você vai simplificar só por 2, né, amiga? Em cima e embaixo. Metade, o que é dividir por 2, amiga? O que é dividir por 2? É metade. O que é metade de 50? Ah, eu vou saber. Vai fazer critério de divisibilidade por 2 para saber quando o número é múltiplo. Divisível. Que é o 7 em cima, né? Não? Mas aí não dá agora porque o 25 ele é só divisível por 5 e por 25. O 8 é por 2, 4 e 8. Não dá. Para aí. Por isso que você tem que saber o critério de divisibilidade. Você vai pesquisar os critérios de divisibilidade. Mentira, cara. Vou colocar aqui, pesquisar. Ok, deixa eu anotar. Boa, meu irmão. Tá, chega aqui. Aí tem que simplificar isso. Vamos lá então. Lembrando que isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. É a mesma coisa. Certo? Conserva a primeira fração. O inverso da divisão. Olha lá, quem que é o inverso da divisão? A multiplicação. O que eu faço com a segunda fração? Vou inverter. 7 décimos. Aí eu não tenho que multiplicar esse por esse e esse vezes esse? Antes de multiplicar, eu verifico se eu tenho múltiplos. Por isso que eu preciso saber o critério de divisibilidade. Porque quando eu sei o critério de divisibilidade, eu já encontro os múltiplos. Olha lá, o 16 e o 10, eles são múltiplos de quantos? De 2. E o 7 e o 35, eles são múltiplos de quantos? É de 7. 7 aqui e 7 aqui. O 35 ele é múltiplo de 5, mas eu não posso simplificar o 7 por 5. Por isso que eu tenho que saber a tabuada. Né? Eles são múltiplos de 7, não apenas de 5. De 5 é apenas o 35. Então olha lá, eu simplifiquei esse com esse e esse com esse. Simplificar eu posso. É simplificação, eu não estou multiplicando em cruzes. Tem que saber distinguir um caso do outro. Isso daqui é uma simplificação. Só para facilitar a minha vida. Ó. 16 por 2 dá quantos? 8. 35 por 7 dá 5. 7 por 7 dá 1. 20, 10 por 2 dá 5. Aí agora não tem mais múltiplos.
Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 8 vezes 1, 8. 5 vezes 5, 25. Fecha aí. Ficou claro? O senhor entendeu, meu irmão? Certeza? Que bom, fico feliz. Amanhã. Amanhã, quinta? Quinta, amanhã? Então, amanhã. Amanhã. Aulinha amanhã. Nas duas últimas. Vai entregar a TPM amanhã? Sim. E mais do que eu vou passar ainda. Vai, Rogério, os caras vão lugar que Jesus tá. Ô, senhor, fez o negócio certinho aqui, você nem corrigiu. Os caras vão lá puxar seu pneu. Mas que gente vai pesquisar? A hora que você chegar em casa, amiga, de boa. Vamos lá então. Ai, eu vou tirar daqui. Não. Hoje eu ia ter futebolzinho, sabe? Hoje tem treino do Giru. Não. Eu de Ruth tá dando treino de infelizmente. Infelizmente. Ah, eu deixa eu dar o chão, filho. O pai do Guilherme dando. Ô, silêncio. Já começou a dispersar, meu irmão. Logo cedo, velho. Não posso fazer nada. Nada, senhor. Tô falando aqui, ó. Fazer agora. Logo que na terça-feira, me chama. Já chegou no TPM? Não, no caderno. O conceito é o mesmo, meu irmão. Depois eu vou enviar. Faço agora, isso aqui é para resolver agora na sala, que nós já vamos fazer a correção. Pode ir lá. Ô, meu irmão, pra cá. Pesquisa, meu irmão. Pesquisa. Aí fica a seu critério. Vamos lá. Cada um fazendo o seu.